Oi, 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 galerinha do quarto ano! Hoje, na nossa aula de Geografia, nós vamos falar um pouquinho mais sobre a população brasileira. Como que se deu essa formação da população brasileira, incluindo esses movimentos migratórios. Então, vamos acompanhar comigo. Então, pessoal, vamos agora acompanhar a aula que fala sobre a população e os movimentos migratórios. Aqui é a página 176, 177 do seu livro didático, que mostra pra gente que nesta unidade nós vamos estudar sobre a população brasileira, os movimentos migratórios e as atividades econômicas. Nesse primeiro momento, nós vamos falar um pouquinho sobre esses dois pontos aqui. O que é a população, então? A população é o conjunto de todas as pessoas que moram em um lugar, um bairro, município, um estado, país ou planeta. Os moradores de uma cidade formam a população urbana e os moradores do campo formam a população rural. A população urbana, o espaço urbano, é o espaço ocupado pelas cidades e outros centros urbanos, como comércio, indústrias e entre outros. Já o espaço rural é um espaço destinado principalmente às atividades de setor primário, como agricultura, pecuária, entre outros, e compreendendo também as habitações das populações rurais. No Brasil, a cada 10 anos, é realizada uma pesquisa nacional para obter dados detalhados a respeito da população brasileira. Essa pesquisa é chamada de Censo Demográfico e é realizada pelo IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O último censo aconteceu em 2010. De acordo com esse censo no Brasil, havia cerca de 191 milhões de habitantes. As estimativas do IBGE para 2018 indicavam uma população de aproximadamente 209 bilhões de pessoas. Então, houve um aumento significativo aí em relação à quantidade de habitantes. Observe no mapa o número de pessoas que viviam em cada estado brasileiro e no Distrito Federal em 2018, de acordo com a estimativa. Então, aqui a gente pode observar o mapa do Brasil e a sua divisão política, onde tem todos os estados sinalizados aqui. E essas regiões aqui, que está destacadas de um laranja mais escuro, são as regiões mais populosas, com mais de 10 milhões de habitantes. Já essa outra corzinha aqui, um pouquinho mais clara, são as regiões mais ou menos populosas, de 2 a 10 milhões de habitantes. E aqui tá bem mais clarinha aqui, são as regiões menos populosas, com menos de 2 milhões de habitantes. E aqui tem, o valor, o número que corresponde à quantidade de habitantes por região. No mundo, atualmente, existem aproximadamente 7,6 bilhões de pessoas. Então, o mapa anterior, a gente viu em relação à população do Brasil. Agora, nesse mapa aqui, a gente está observando em relação aos países mais populosos do mundo. Então, todos esses países que estão destacados de verde escuro aqui, são os países indicados como os países mais populosos do mundo. Nós vamos observar agora essa mesma estatística nessa tabela, onde eles foram organizados em ordem decrescente, do mais populoso para o menos populoso, os 10 primeiros. Então, a gente tem aqui a China, a Índia, os Estados Unidos, a Indonésia, o Brasil, o Paquistão, Nigéria, Bangladesh, a Rússia e o México. E o Brasil está na 5ª colocação, é o 5º país mais populoso do mundo. E aí, depois, por causa dessa quantidade de habitantes, a gente fala sobre os movimentos migratórios. O que seria isso? Muitas pessoas moram no mesmo município desde que nasceram, enquanto outros vieram de municípios, estados ou países diferentes, ou seja, estão realizando esse movimento de migração aí. Então, o que seria essa migração? Migração é o deslocamento de indivíduos dentro de um espaço geográfico de forma temporária ou permanente. Esses fluxos migratórios podem ser desencadeados por vários motivos, motivos econômicos, culturais, religiosos, políticos e naturais.
Ou seja, as pessoas saem do seu lugar de origem por diversos motivos. Desastres naturais, terremotos, secas, né? E coisas que fazem as pessoas deixarem o seu local, como também perseguição política ou religiosa, guerras também podem acontecer, e aí elas buscam um novo lugar que vão oferecer para eles melhores condições de vida. Então esse é o movimento de migração. Agora, o que é o ato de emigração? A emigração é o ato de deixar o local de origem com a intenção de se estabelecer em um país estranho. Um indivíduo que se encontra nessa situação é denominado na sua pátria por emigrante. Então, por exemplo, se alguém está aqui no Brasil, quer ir morar lá nos Estados Unidos, então ele está emigrando, ele está deixando o seu local de origem para se estabelecer num outro país diferente do nosso. E tem também o ato de imigrar. O que é imigração? A imigração ela é caracterizada pela entrada de indivíduos ou grupos em outro país. O imigrante é visto do ponto de vista do país que o acolheu. O termo se aplica só às pessoas que pretendem fixar residência permanente no país adotivo, participando da sua vida social. Ou seja, quem vem de fora, né, quem está, por exemplo, quem mora nos Estados Unidos e quer vir morar no Brasil, aí ele é chamado de imigrante. Mas ele precisa estabelecer residência fixa no Brasil e a partir desse momento ele passa a seguir todas as regras e todas as leis de um cidadão brasileiro comum. Desde o século XVI, o Brasil recebeu grande número de imigrantes, entre eles os colonizadores portugueses e africanos escravizados. A principal mão de obra das lavouras de cana-de-açúcar e depois da mineração no século XVIII, né, que foi a principal mão de obra lá nas lavouras de cana-de-açúcar, na lavoura de café e mineração, a extração do ouro, né? Já no século XIX e início do século XX, chegaram ao Brasil imigrantes europeus, entre eles portugueses, espanhóis, italianos e alemães, e também japoneses. Esses estrangeiros contribuíram com seu trabalho para o desenvolvimento de muitas atividades, como as lavouras de café e as fábricas que surgiam nas cidades. Mais recentemente, no século XXI, muitos haitianos, colombianos, bolivianos, chineses e venezuelanos, entre outros, também vieram morar no Brasil. Então, eles vinham de fora porque eles sabiam técnicas de plantação, de colheita, de trabalhar em indústrias que até então aqui no Brasil não existiam. Então, eles vieram para poder contribuir com essa mão de obra pesada até, e também com aquele ofício que ele sabia exercer no seu país de origem. Segundo o Censo Demográfico de 2010, no Brasil, há cerca de 30 milhões de pessoas que vivem fora de seu estado de origem, isto é, que não moram no estado em que nasceram. Elas buscam, em geral, trabalho e melhores condições de vida. Se a gente observar aqui no mapa, a gente vai perceber que essas setinhas que estão com uma intensidade maior, mais grossa, são os estados onde tiveram mais pessoas, né, migrando de um lugar para o outro. Então aqui a gente pode perceber que dentro do próprio país, do nosso país, a gente tem muito esse movimento migratório, pessoas que saem de um estado para viver em outro, buscando melhores condições de vida. Na página 182, que é a atividade que foi estabelecida para vocês fazerem, para que vocês possam desenvolver essa atividade, vocês vão voltar na página 178 e consultar esse mapa que está aqui. Então, quando ele te pergunta, o estado mais populoso do Brasil é, então você vai verificar aqui os dados. Se você já sabe que a região alaranjada aqui mais forte é das regiões mais populosas, é só você ver qual que é mais populoso. Se a gente observar aqui, a gente percebe que São Paulo tem 45.538.936 habitantes. Então, ele é considerado o estado mais populoso do Brasil. E o menos populoso é Roraima,
com 576.568 habitantes. Na letra C, ele faz a pergunta em relação ao estado que você mora. Como a gente mora em Minas Gerais, a gente vai analisar esses dados aqui. Seu estado está classificado entre, é só olhar a legenda. Então, nosso estado está classificado como o mais populoso. E a letra D, o estado onde você mora em relação aos demais estados da mesma região é o mais populoso, o menos populoso, um dos mais populosos ou um dos menos populosos. O mais populoso a gente já sabe que não é, porque São Paulo está na mesma região e ele é o mais populoso do Brasil. Então, a gente pode analisar os dados e comparar com os outros estados aqui. Então, aí a gente vai ficar aqui entre essa opção como sendo um dos mais populosos, ok? A página 183 eu não pedi para vocês fazerem nesse momento, que a gente vai trabalhar com uma proposta diferente posteriormente. E na página 184, você vai observar esse gráfico aí que fala sobre a evolução da população rural e urbana de 1960 a 2015. Quando ele te pergunta, a população urbana do Brasil aumentou ou diminuiu entre 1960 e 2015? E a população rural? Então, se você analisar o gráfico, você vai perceber que a população urbana aumentou e a população rural diminuiu. Já na letra B, de acordo com o gráfico, a população urbana sempre foi maior que a rural? Não. Se a gente analisar essa parte aqui do gráfico, a gente vai perceber que em 1960 a população rural era maior do que a população urbana. Depois, isso foi crescendo gradativamente. Então, teve um período que a população rural era maior que a população urbana. Para você responder o número 5, você vai observar esse mapa, né, que está dividido aí os seus municípios. E aí eles destacaram o município de Curitiba, o município de Iguatu e o município de Cascavel. E aqui eles colocaram uma tabelinha, né, uma fichinha em relação a cada município. E aí você vai observar essas fichinhas para responder as questões seguintes. Observando o mapa, é possível descobrir qual dos 3 municípios destacados tem área maior? Então, se a gente observar o mapa, sim. Claramente a gente consegue perceber que Cascavel tem uma área bem maior. Os dados apresentados acima confirmam essa informação? Sim, também. É só a gente observar aqui, ó, a área de Curitiba, a área de Iguatu e a área de Cascavel. Cascavel tem 2.091 km² de área. Então, é maior do que os outros 2 municípios. E a letra C, qual dos 3 municípios tem a maior população residente? Se a gente observar aqui também, é só a gente identificar Curitiba, porque Curitiba tem 1.751.907 habitantes, que é maior do que Iguatu e Cascavel. Qual é a população rural de Curitiba e por que você acha que isso acontece? Então, se a gente analisar aqui essas fichinhas, a gente vai ver aqui que está escrito que a população rural de Curitiba é 0. Não há população rural em Curitiba. Como Curitiba é a capital do estado, ela concentra um importante centro de comércios e serviços, além de empregos e oportunidades, aglomerando sua população na área urbana, que foi se expandindo até o município não ter mais área rural. Então, Curitiba é a capital de Paraná e não possui, então, área rural. Ela se expandiu, cresceu tanto que acabou, então, com toda a sua área rural, somente tendo área urbana. Pessoal, então é isso, tá? O que eu deixo para vocês hoje é a frase: o amor de Deus é a essência da vida. Temos que acreditar, temos que ter fé, porque tudo isso passa, né? Com certeza, logo estaremos juntos novamente, com fé em Deus e acreditando que tudo virá para melhor. Fiquem com Deus, até a próxima aula. Professoras Luciane Amorim e Bia. Beijo no coração, tchau, tchau.